Então, nesse momento, passamos a palavra à vice-presidente de unificação da FERGS, Maria Elizabeth Barbieri, para o painel Páginas de Luz, Literatura e Mediunidade. Beth Barbieri é também diretora da editora e livraria Francisco Spinelli da FERGS, articulista da revista A Reencarnação e do jornal Diálogo Espírita e coautora do livro O Líder Espírita. Com vocês, Maria Elizabeth Barbieri. Então, meus amigos, retomando as reflexões nesta manhã sobre o livro espírita, coube-nos propor alguns aspectos relacionados à literatura mediúnica, à boa literatura mediúnica, a literatura mediúnica saudável. Este livro que, como os espíritos já afiançaram, eles vêm do alto para servirem de consolo, de esclarecimento e de orientação a todos nós que ainda palmilhamos a jornada terrena. E para que iniciemos estas reflexões, vamos nos reportar aqueles primeiros momentos do cristianismo primitivo, porquanto é lá que nós vamos encontrar a origem da necessidade da publicação, da necessidade da edição das boas obras. Nós vamos lembrar que, especialmente naqueles momentos em que Saulo estava fazendo a sua transição da lei de Moisés para as hostes do cristianismo, e que ele experimenta aqueles instantes de profundo testemunho na cidade de Tarso, quando o último bastião que ele busca para socorrer-se em um período onde tudo quanto ele havia edificado já estava ruindo, e ele busca a família. E buscando a família, ele recolhe do coração paterno aquela incompreensão brutal que faz com que ele seja deserdado, privado de tudo o quanto teria direito, até mesmo da afetividade, do convívio com a família. E ele então inicia a sua trajetória de artesão na cidade de Tarso, submetendo-se ao escárnio. Se fosse hoje, seria um bullying mais severo, né? Uma perseguição, talvez até inserindo-se naquilo que o Vinícius abordou aqui em crime de ódio. Ele estava a recolher tudo isso, daqueles que o conheciam como pregador famoso na sinagoga, como o doutor da lei, os próprios amigos, enfim. E nesse momento alguém lembra dele, que já fizera o seu estágio no deserto, refletindo sobre os seus equívocos e reformatando a sua postura diante daquele Senhor a quem passara a servir. Ele é lembrado por Simão Pedro, porquanto Simão Pedro recolhe de Barnabé, que administrava a igreja de Antioquia, uma necessidade que se impunha. Dizia Barnabé que a igreja de Antioquia, uma igreja florescente, com muitos recursos, com muitos trabalhadores devotados à caridade material, ao socorro aos doentes, mas essa igreja reclamava a cooperação de servos inteligentes. E, entretanto,
escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento. Porque, segundo Barnabé, conquanto os donativos fossem muito pródigos, porque Antioquia era uma cidade desenvolvida, com muitos centros operários, com muitos artesãos, com muitos trabalhadores, com muitas pessoas de recursos, e que já haviam se sensibilizado pelas tarefas dos homens do caminho. Então, a igreja de Antioquia não padecia de necessidades materiais, mas Barnabé, com a sua visão de futuro, ele dizia: nós sempre teremos enfermos, sempre teremos pessoas pobres, sempre teremos criaturas padecentes de todas as aflições, as enfermidades, os sofrimentos humanos. Esses nós teremos sempre. Mas o que nós precisamos investir é para que a causa de todos esses sofrimentos, com o passar do tempo, ela cesse. Legando-nos uma reflexão profunda para os dias atuais também, onde nos preocupamos com a multidão de enfermos, de criaturas que necessitam de todas as coisas, tanto no terreno material quanto espiritual, e por vezes nos esquecemos de buscar a cooperação dos servos inteligentes. E Pedro, recolhendo estas reflexões de Barnabé, ele recorda do convertido de Tarso. E Barnabé vai buscá-lo. E ele então vai para Antioquia auxiliar os pregadores da igreja de Antioquia, que, como nós todos lembramos, se chamam o próprio Barnabé e Manahem. Mas o que acontece? Aquele orador pujante, que encantava os ouvintes na sinagoga, quando vai se expressar e fazer considerações sobre o Evangelho de Jesus, ele tem uma preleção confusa. Ele não consegue alinhar os argumentos, os raciocínios. E Barnabé, prudentemente, para não comprometer a trajetória do novel discípulo do cristianismo, ele o retira da tribuna. E Paulo passa a fazer o que hoje nós chamaríamos de oficinas na igreja de Antioquia. Antes que os pregadores assumam a tribuna, ele faz leituras para o povo que vem chegando. E ali ele provoca novos pareceres, reflexões. E isto vai fazendo com que ele aproxime as criaturas, despertando-lhes ainda mais o gosto pela compreensão da doutrina de Jesus. Vai fazendo amigo, e é ali que Lucas o vê pela primeira vez. Cativa-se por esta atuação. Então, naquele momento, nós vemos a espiritualidade treinando uma equipe, para que a partir dali, o Evangelho de Jesus comece a se disseminar pela terra. Barnabé diz, certa feita, quando Paulo começa a observar a necessidade de que mais pessoas, os chamados gentios, aqueles que ainda não fazem parte da igreja primitiva, aqueles que ainda não conhecem Jesus e por isso sofrem pela ausência da sua mensagem, travem contato com ela. Então, a partir daí, eles têm a primeira ideia, que é fazerem as peregrinações pelas comunidades,
fundando-as onde não existem. Mas, em um dado momento, elas se tornaram tão grandes. E aí Paulo, já de posse da capacidade de oratória, de argumentação, embasada no testemunho e na vivência dos princípios que ele teria que expor para contagiar as criaturas, ele então começa a ser solicitado nestas várias comunidades. E desespera-se, a princípio, pensando como fazer para estar presente em todos os lugares. E aí é o próprio mestre que vem e lhe recomenda que ele use os poderes do Espírito. E aí Jesus funda a primeira editora de livros espíritas, de livros mediúnicos, com as cartas imortais, que passaram a reger e a orientar as comunidades cristãs primitivas. E é por isto que quando Emmanuel é indagado em A Obra O Consolador, se nós devemos buscar os homens de inteligência para auxiliarem na compreensão da doutrina dos Espíritos. Apesar de dizer que nós só ensinamos pelo exemplo e que a compreensão está adstrita à escolha de cada um, Emmanuel vem trazer a importância dos bons escritores, chancelando o que nós vamos recolher em Paulo e Estevão, quando Jesus outorga a ele a tarefa de redigir as cartas, dizendo o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Se olharmos a trajetória de Paulo, ela nos é inspiradora. Porquanto, para chegar a redigir as cartas às comunidades, ele teve que palmilhar, ele teve que andar e exemplificar tudo o quanto ele lecionava aos cristãos primitivos. Este é um recado para os nossos escritores. A nossa lavra precisa trazer o esforço de redenção. Precisa trazer o compromisso diário de edificação, portas adentro das nossas almas, dos valores que nós queremos propagar. E aí, voltando ao que diz Emmanuel no livro Consolador, quando indagado sobre a qualidade dos escritores. E ele usa uma figura que é muito comum, que se repete várias vezes nos ensinos evangélicos e nas obras conectadas ao propósito da codificação, que é o campo a ser semeado, o campo a ser cultivado. E por isso ele vai nos dizer que o escritor de determinada obra, quando ele é indagado, o escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na terra? E Emmanuel responde: o livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato
fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. É o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade. É o agricultor criminoso, que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba os vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo para comparecer ante as verdades do infinito. Questão 209 do livro Consolador. E conectando a tudo isto que o benfeitor amigo nos diz a respeito dos escritores, dos bons e dos maus escritores, e se ele está dizendo que isto é um plantio, por óbvio que alguém planta, mas também é necessário que alguém cuide da seara, que alguém cultive dia a dia as plantas que crescem, que alguém retire os insos, as ervas daninhas, que alguém regue para que elas continuem produzindo, que alguém adube esta terra, como Paulo fazia no início das pregações na igreja de Antioquia. Quantas vezes nós esquecemos que ao selecionarmos uma obra para indicarmos a um grupo de estudos, quando nós selecionamos uma obra para fazer uma leitura inicial em uma reunião público-doutrinária, quando nós recomendamos um livro para leitura, nós estamos nos somando ao escritor correto e sincero, ou estamos chancelando o literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade? Porquanto hoje, se nós acompanharmos o mercado editorial do mundo, nós vamos ver com tristeza quais são os best-sellers. 50 tons de cinza, milhões de cópias vendidas em 4, 5 meses. Porquanto o marqueteiro que faz essas campanhas sabe buscar com precisão aqueles desafios contemporâneos aos quais o nosso querido Vinícius se referia. E conectar a essas dores da alma o elemento que muitas vezes funciona como anestésico no primeiro momento, mas que depois abre a ferida com mais profundidade, tornando-a muitas vezes incurável. Agora, a proposta de Jesus e dos espíritos benfeitores é outra. Nós não vamos entrar na livraria Saraiva, na livraria Cultura, na livraria Cameron e outras tantas, e encontrarmos as obras da Federação Espírita Brasileira, da editora da Fergues, na estante principal
naquela estante grande, naquele expositor que está na porta, com aquelas pilhas monumentais. Não. Porque ali, para expormos uma obra por uma semana, nós comprometeríamos, talvez, todo o pequeno retorno de uma edição nossa. Então, com quem que Jesus conta para esta associação saudável? Com os adeptos do Espiritismo. Eu não vou encontrar as obras saudáveis no expositor de destaque da grande rede de lojas, mas eu tenho que encontrá-lo em destaque ao entrar no centro espírita. Eu tenho que tomar contato com ele na exposição doutrinária do centro espírita. A obra precisa ser oferecida. Ela precisa ter pessoas que a leiam e que conheçam o seu conteúdo para fazer a indicação. Quando as lágrimas rolam no atendimento fraterno, quando a ideia de suicídio, do aborto, grita no atendimento fraterno. Aí precisa ser o compromisso dos homens de inteligência. E é claro, por outro lado, nós precisamos ir distendendo, nós precisamos ir ampliando o conhecimento concentrado destas obras atemporais. Como são as obras da codificação, como são as obras de Chico, de Dona Ivone, do Divaldo. E como nós nos preparamos para fazer isto? Tornando-nos instrumentos da espiritualidade superior. Nós vamos encontrar, meus queridos amigos, nesta obra no mundo maior. Por isso que eu digo que é preciso distender esse conhecimento concentrado. Porque às vezes alguém diz, mas nós temos 400 obras do Chico. Para que escrever mais? Para entender uma obra do Chico. Então os médiuns, a literatura mediúnica, ela precisa pouco a pouco, diz o benfeitor Calderaro, afastar-se da craveira do mediunismo comum. Aquele que usa a matéria mental própria com mais expressão, em maior percentual do que a matéria mental da espiritualidade maior. E é para isso que os médiuns precisam se preparar. Porque nós trazemos a nossa compleição orgânica adequada para o exercício da mediunidade, da psicografia, da psicofonia. Porém, a esta compleição orgânica precisa funcionar o trabalho íntimo, o trabalho incessante, para que o filtro se torne a via do pensamento esclarecido daqueles que desejam fazer chegar à Terra o conhecimento luminoso para nutrir as almas em sofrimento. Então, primeiro mandamento para o bom escritor mediúnico: trabalho incessante. E não é o trabalho do escrever, 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 escrever. É o trabalho de aprimoramento do filtro pelo qual a escrita passará. Número de obras não significa trabalho incessante. Fosse isso,
Dona Ivone do Amaral Pereira não teria escrito e divulgado apenas 12 obras. Alguém tem dúvida do potencial desta médium para ter feito uma produção semelhante à do Chico ou do Divaldo? Claro que não. Mas o trabalho incessante de Ivone era consigo. Renúncia pessoal. Porquanto muitas vezes nós colocamos adiante do nosso compromisso com o nosso planejamento reencarnatório, com aquela organização que a espiritualidade nos traz, nós colocamos os nossos desejos. Deus me livre. Rabisquei as primeiras garatujas e elas foram recusadas. Eu encerro por aí o meu trabalho, porque é muito difícil a gente receber um não, porque ele funciona como um ácido corrosivo à nossa vaidade, e nós temos apreço demais à nossa vaidade. Diz mais Calderaro: é necessário para transformar-se em instrumentalidade espiritual nas esferas superiores, a edificação do templo de serviço, que é exatamente servir. O médium psicógrafo, aquele que produz escrita mediúnica, a única coisa que lhe cabe é o serviço. É a oportunidade de servir. É a oportunidade de servir. Não há necessidade de reconhecimento, de aplauso, de retorno financeiro. É servir. Ser útil. Aprender a cultivar a lavoura daquele lavrador sincero, que iniciou às vezes muito antes dele. Nós temos tido como diretriz aqui na nossa modesta editora que todos os capítulos das nossas obras, eles iniciem com a citação de uma obra da codificação, para mostrar o vínculo que a obra deve ter, para mostrar a serviço de quem nós estamos. E acima de tudo, diz Calderaro, é preciso ter reconhecimento à superioridade do programa divino. Porque às vezes nós queremos fazer uma coisa, achamos que é por ali, e a vida nos traz outra. Como Paulo, ele achou que chegaria na igreja pregando. E na verdade não conseguiu. Recolheu-se a fazer as tarefas mais simples. Porquanto eram estas as ações do programa divino. O programa divino que Abigail lhe passou em 4 palavras memoráveis. Quais são elas? Perdoa. Este era o programa divino para a vida de Paulo e é para as nossas. Então, esta aplicação é esta amálgama de posturas, de atitudes, que vai diferenciar o mediunismo comum da instrumentalidade espiritual nas esferas superiores. E o benfeitor Calderaro, ele é enfático ao dizer, nós aqui não estamos tratando dos extremos.
Nós não estamos tratando das personalidades angélicas e nem daqueles extremamente perversos. Assim como não estamos tratando daqueles balões de ensaio, que ora se dedicam à tarefa, ora interrompem o seu exercício e são balões de ensaio para o futuro. Nós aqui estamos falando do homem comum, daquele que verdadeiramente esforça-se para fazer da sua atividade a atividade que o torne um lavrador honesto, sincero, a serviço do Cristo. E ele diz mais, meus amigos, que no atual estágio de evolução que nós estamos, é muito comum que nós comecemos pelo fenômeno. Quem de nós não se atrai ou não se atraiu pelo fenômeno? Então é muito natural que nós queiramos dar a dimensão para a nossa capacidade de intermediar os ensinos do alto pelo fenômeno que produzimos. Mas, diz ele, à medida que nós vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que o fenômeno se tornará mais claro, que o fenômeno se tornará mais efetivo, que ele atingirá as suas culminâncias quando nós começarmos a trabalhar a nossa transformação moral. Porquanto o fenômeno se amplia à medida em que a transformação, a superação dos vícios, o condicionamento à lei divina se amplia em nós. Então, dito isto, nós podemos entender o porquê do êxito, da grandeza, da efetividade de tarefas como esta. Nós vamos encontrar neste menino, quando iniciou, era um menino, em Pedro Leopoldo. Primeira obra, uma obra que trazia poesias, sonetos de autores portugueses e brasileiros. E nesse momento, para que nós nunca esqueçamos o quanto nós somos ligados à questão do livro, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Há uma narrativa do nosso querido Roberto Pedro Michelena, que presidiu esta casa, que foi signatário do Pacto Áureo. Michelena conta que ele fazia o curso de engenharia militar no Rio de Janeiro. E que no restaurante em que ele almoçava, ele conheceu Manuel Quintão. E estabeleceram uma amizade profunda. Manuel Quintão, um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira. E depois de alguns anos de convívio, certo dia eles tomavam o cafezinho depois do almoço, em um café daqueles próximos à sede da Federação Espírita Brasileira, e para lá se encaminhavam para os trabalhos da tarde. Cabia a Michelena, nesta época, receber e distribuir a correspondência. E ele diz que chegou um envelope volumoso, imenso, destinado a Manuel Quintão, que na época era vice-presidente da casa, responsável pela correspondência, pelas questões administrativas e tudo mais. Ele abriu aquele envelope volumoso e entregou a Manuel Quintão. E ali, encimando aquelas folhas, estava uma cartinha que dizia assim: venerando irmão Manuel Quintão. Eu venho há algum tempo
escrevendo versinhos de pouca monta. Mas, ultimamente, nas reuniões mediúnicas de Pedro Leopoldo, tenho recebido versos de certo fôlego, assinados por alguns poetas que me dizem ser conhecidos em Portugal e no Brasil. Eu encaminho a sua avaliação para que o senhor diga se realmente estas assinaturas e essa autoria é verdadeira. Francisco Cândido Xavier. Então, quem recebeu Parnaso de Além-Túmulo, quando ele chegou, quando os originais chegaram à FEB, foi alguém que depois, jovem como Gabriel, assumiu a presidência dessa casa. E diz Michelena, Manuel Quintão foi lendo aqueles versos, atravessando as salas da FEB e declamando as poesias, num entusiasmo febril que não lhe era comum, dizendo a todos: olha, este é Castro Alves, este é fulano, esse é aquele, e declamando os versos. Um ano depois, vinha a lume Parnaso de Além-Túmulo. E como o Chico muito bem dizia na sua carta, se essas poesias forem verdadeiras, está provada a imortalidade da alma. Algum tempo depois, o primeiro espírito, individualmente, que editou uma obra através do nosso querido Chico, foi Humberto de Campos. E Humberto de Campos vai falar sobre Parnaso de Além-Túmulo. E dizer que ele leu a obra, e apesar de ter ficado impressionado, ele não teve a coragem de Coelho Neto e outros, que foram debruçar-se sobre esta realidade de Além-Túmulo, e que sabia o quanto ele havia perdido de tempo por não se ter dedicado a estudar estas realidades. Depois de Humberto de Campos, então, veio aquele que acompanhava desde o Parnaso, nos bastidores, orientando. Mas veio Emmanuel ditar a obra Emmanuel. Mas o que fica da trajetória ímpar de Francisco Cândido Xavier? Por que esta obra ela é tão importante para a nossa trajetória no movimento espírita? Porquanto foi alguém que aproveitou todo o investimento que a espiritualidade fez. Mais de 400 obras conhecidas. Todas elas entregues a instituições espíritas. A maioria, a Federação Espírita Brasileira. Outras, a instituições que eram mantidas por amigos, companheiros do Chico, e que utilizam a obra até hoje para a manutenção das suas ações de divulgação do Espiritismo. Então nós vamos vendo que aquela conversa de Barnabé com Simão Pedro, de Barnabé com Paulo, de Paulo com Lucas, com Timóteo, com Trófimo, com todos os outros que o auxiliaram a lavrar as cartas imortais, elas prosseguem. Prosseguem ligadas à postura e à atitude de serviço e de trabalho
dos ceareiros que se devotam a esse mistério. Eu às vezes fico olhando as listas dos livros mais lidos e fico me perguntando por que os livros espíritas não figuram nas listas dos mais vendidos. Porque nós temos best-sellers espíritas. Porque nós não nos empenhamos nisto. Estamos há 2000 anos da fundação da primeira editora para divulgar a doutrina de Jesus. Jesus enviou o Consolador. Nós estamos há mais de 150 anos. Sequer temos, às vezes, o impulso, o interesse de nos profissionalizarmos para levar aos gentios este conhecimento luminoso que o céu envia a mãos cheias à terra. Falando de Dona Ivone do Amaral Pereira. Esta mulher que tem na sua vida um testemunho de superação. Porque Ivone, ela teve a oportunidade sofrida de conviver com todas as suas vidas passadas. Eu fico pensando, quem de nós aguentaria isso? Eu às vezes olho para a minha vida há 40, 30 anos e às vezes já não suporto, já não me suporto mais. Imaginemos a Dona Ivone, que ela psicografou as suas vidas desde o ano 40 da era cristã. Passando pela personagem de Ruth Carolina em Paris, no ano de 1572, avançando a 1680 como Berthet em Bruges, Andréia em 1793 na Bretanha, Nina em 1850 em Madrid, e só foi poupada pela misericórdia divina e dos seus benfeitores da última reencarnação, como Leila, que foi psicografado há pouco pela nossa querida Denise, uma médium que trabalha no mesmo centro espírita no Rio de Janeiro, por onde Dona Ivone passou. Então, Ivone teve árduos testemunhos. Quando ela escreveu Devassando o Invisível, as pessoas pediam para ela: conte mais. Não era o nosso programa ainda, né? Mas conte mais da sua história, desta faculdade ímpar, diferente, pujante. E ela então foi compondo recordações da mediunidade, mas deixa lá um recado. Ela diz: muitas das asperezas e das dores que eu enfrentei, não vou contar aqui. Porque ao contá-las, eu teria que dizer quem as provocou. E o testemunho que a espiritualidade me pede neste momento, e que eu vou dar, porque ainda não dei, é o do perdão. E sem dúvida, quem leu Cartas de Ivone, uma obra pequenina, compilada pelo César Braga Said, relata a troca de correspondências entre Dona Ivone e Divaldo, e onde eles choram no ombro um do outro. As asperezas de uma trajetória que deseja se manter fiel ao Cristo. E o mais importante disto, de muitos relatos da Dona Ivone, que eu acho todos eles uma lição profunda e cristã. Eu selecionei esta fala aqui. Porque Ivone
apesar de tudo, o que as pessoas que faziam o movimento espírita edificaram de espinhos, de perseguições, de críticas, ela nunca transferiu isto às instituições. E ela diz, falando sobre a FEB, amei e respeitei a casa máter do Espiritismo no Brasil desde a minha infância, guiada por meu pai, que igualmente a amava e respeitava. A ela submeti-me mais tarde, aconselhada por meus amados guias espirituais, Bezerra de Menezes e Charles. Porque eles disseram a ela que ela jamais entregasse qualquer obra dela a outra instituição que não fosse a FEB. Porque tinha todo um programa existencial agregado a isso. Como as suas falhas rumorosas sempre foram pela vaidade, pela necessidade do aplauso, da aprovação, eles, sabendo da rigidez da casa máter do Espiritismo, eles a fizeram, pouco a pouco, ir engolindo, deglutindo, desgastando a necessidade de aprovação que ainda estava naquele espírito milenar. E é muito interessante, ela diz que teve sim muitas oportunidades de vulnerar esse amor e esse respeito. Nunca o fez. Ela narra a primeira vez que ela vai à FEB entregar Memórias de um Suicida, que é a primeira obra, que ficou 28 anos aguardando. Memórias de um Suicida e mais outro livro que ela não diz qual é. Ela diz que chegou na escadaria da entrada da FEB e encontrou Manuel Quintão, que na época era o seu presidente. E disse a ele, olha, eu vim entregar esta obra. E ele disse, não vou receber porque a FEB não publica a obra senão de Chico Xavier. E eu tenho mais de 200 obras para revisar, não vou ficar com o teu original, porque ele não tem condição, não tem chance de ser publicado. Era Memórias de um Suicida, gente. Sem ver, ele disse isso. Ela voltou para casa com aquela quantidade de volumes, de ônibus. Chegou em casa e disse, bom, se isto não tem condições de ser publicado, eu vou queimar, porque afinal de contas eu não tenho nem onde guardar isso. Foi procurar um palito de fósforo e ouviu a voz. Não faça isso. Guarde os manuscritos. No momento certo, nós vamos te ajudar e ele será publicado. Ela reconheceu a presença de Bezerra de Menezes. 10 anos depois, Leon Denis apresenta-se para auxiliá-la a reescrever e complementar a obra. O que ela diz lá no fim? Aí eu percebi que o livro estava incompleto, que ele não podia mesmo ter sido publicado, que Manuel Quintão foi inspirado a não recebê-lo. Isto é nos submetermos ao programa divino. Cavaleiro de Númias, o segundo da trilogia Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Númias, Drama da Bretanha. Ela diz, comecei esta obra, ele é um livro pequenininho, vocês podem conferir ali. Comecei esta obra jovenzinha, eu a terminei de cabelos brancos. Então, meus queridos amigos, é esta postura, esta rendição aos propósitos do alto, que atesta a grandeza destas obras, que às vezes nós não conhecemos.
Dona Ivone tem uma lavra belíssima. A forma de romancear a história é algo que não te deixa tirar os olhos do papel. O último livro dela publicado se chama A Luz do Consolador, antes desses últimos que foram inéditos, a família espírita e Evangelho dos Simples. Mas foi A Luz do Consolador. Todo o livro com artigos que ela fazia para a revista O Reformador e assinava embaixo Frederico, em homenagem ao seu grande amigo Frederico François Chopin, um dos mestres que ela executava com maestria na última reencarnação, como Leila. Então esta é Ivone. Não, esta não é Ivone. Esta é um pouquinho da minha pobre tradução do que é Ivone Pereira. Mas vocês podem marcar encontros com Ivone diariamente. E em todas as obras daqueles que se dedicaram a escrever sobre essa mulher. O livro que narra o seu reencontro com Roberto de Canalejas, as correspondências em Esperanto. Ela, sexagenária, septuagenária. Ele ainda jovem, por volta dos 35, 40 anos. Morando num país distante, do outro lado do mundo. Encontraram-se na troca das cartas dos esperantistas, que tinham uma corrente estabelecida no mundo. Quando ele pega aquela carta chegada do Brasil, de uma esperantista do Brasil, ele olha e diz: este é o meu grande amor. A Leila. E eles começam a se corresponder e se identificam. E pela postura cristã, ele casado com outra família, quer vir ao Brasil conhecê-la. Ela arruma uma viagem, pede a um dos seus irmãos, companheiros de doutrina, que o receba e que diga a ele que ela teve um compromisso de família urgente e que não poderia receber. Novamente ele entra em profunda tristeza e retorna. E ela deixa de receber as cartas. Daí a pouco ela começa a fazer, em desdobramento mediúnico, incursões na espiritualidade, vai socorrê-lo e descobre que ele desencarnou. Manda uma carta para o filho e o filho realmente atesta que o pai houvera desencarnado há alguns meses. Então a vida de Ivone, ela é para nós um estudo que nos preencheria algumas reencarnações. E Divaldo, o que dizer de Divaldo Pereira Franco? Esse jovem que desde cedo atendeu o convite de Jesus para dedicar-se também à lavratura de cartas imortais. Divaldo começa chamando a atenção do mundo pela oratória. E em seguida os espíritos aproximam-se, ditam a primeira obra. Recomendam-lhe que leve a obra à Federação Espírita Brasileira. Divaldo vai à FEB, entrega o livro e recebe o diagnóstico de que a obra é um plágio da obra de Chico Xavier.
ele tem dito ao longo das suas muitas falas que ele, neste momento, fissurou de forma tão grave as suas energias do chakra coronário e dos sentimentos, que o levaram a ter um infarto semi-maciço há alguns anos. Porque embora ele se dissesse todos os dias que havia perdoado, isso não era verdade. Mas o que nos chama a atenção, o que nos cativa na trajetória deste baiano bom, né? Ele é um baiano bom, é que mesmo sem perdoar integralmente, mesmo com esse espinho cravado nas carnes da alma, ele continuou a sua trajetória. Washington Fernandes estuda a literatura mediúnica de Divaldo. E ele diz que a literatura mediúnica do Divaldo é enciclopédica. Ela não tem paralelo com nenhuma mediunidade conhecida até hoje, em todos os tempos. Ela é sui generis. Porque nos 40 primeiros anos, ele psicografou 140 livros. Nenhum médium fez isso. Um livro inteiro num idioma que não é o seu, em espanhol, Rumo às Estrelas. Aí o Gabriel que sabe ler esse nome, né? Isso. Várias mensagens por xenoglossia em alemão, italiano, francês, inglês, espanhol, africano, esperanto. E também mensagens de forma especular, grafadas de trás para frente em português, francês e inglês. Já identificados, psicografou livros com temas modernos e totalmente inéditos na literatura mediúnica na área do psiquismo, psicologia, psiquiatria, psicopatologias, relacionando todos esses aspectos com mediunidade e obsessão. Durante as viagens ao exterior, ele psicografou 7 livros, cada um desses no espaço de 20 a 35 dias. A gente que sai fazer roteiro, né, Gabriel? Chega no fim da noite, a gente tá que é um caco, assim. Tu só enxerga a cama e às vezes nem enxerga. Tu cai na cama, assim, porque eu acho que tu tem um surto mediúnico, os espíritos te levam até ali. Pois bem, Divaldo atravessa oceanos, enfrentando fusos horários, fazendo palestras, conferências e ainda psicografa uma obra em 20 dias, em 35 dias. Conta-se mais de 260 espíritos comunicantes, que quando encarnados, tiveram 15 diferentes atividades profissionais. Prêmios Nobéis, acadêmicos de letras, filósofos, cientistas, poetas, militares, educadores, médiuns, vultos espíritas, políticos, presidentes da República, religiosos, campeões esportistas, santos e santas. É mole? E a naturalidade, né, de onde são esses espíritos? Da Europa, 9 países da Europa, das Américas, 6 países, 16 estados do Brasil, da África, 2 países, da Ásia, 1 país. E esta resenha, meus amigos, eu fui buscar de um estudo do Washington Fernandes lá de 2006. É claro que depois disso o Divaldo já produziu muito mais. Mas esta produção, a riqueza de tudo isto,
ela está sedimentada, basicamente, em todos aqueles tópicos aos quais Calderaro se refere. Trabalho incessante, renúncia pessoal, edificação do templo de serviço, reconhecimento do programa divino para as nossas vidas. Então, quando a gente vai olhar uma bibliografia, uma literatura mediúnica, tenhamos em mente isto que a espiritualidade propõe, para que nós sejamos instrumentos fiéis do alto. Observe a trajetória, a fidelidade. É claro que, como diz Calderaro, não estamos falando de anjos. Todos nós temos quedas, vacilações, equívocos. Mas não é isto que nos diferencia para servirmos a espiritualidade maior. O que nos credencia é o esforço que nós fazemos. É quantas vezes nós dobramos a cerviz para dizer: errei, perdão, quero continuar. Talvez aquela situação do filho pródigo: eu estou aqui, não mereço mais nem ser teu filho, mas me toma como um dos teus assalariados. Então, esta questão, meus queridos amigos, precisa ser para nós aqueles servos a serviço da disseminação do livro espírita para os gentios. Assim como para aqueles que afluem às nossas casas do caminho, buscando nutrição espiritual, sobrecarregados pelas dores, pelas carências de toda a ordem. Ofertar o bom alimento precisa ser o nosso compromisso. O livro espírita, ele é luz nas trevas. O livro espírita saneia as atmosferas repletas de miasmas pestilenciais por todos os vícios que nós estamos desenvolvendo muitas vezes na nossa caminhada equivocada, nas nossas escolhas desastradas. Então, o livro espírita não pode ser uma questão meramente comercial, como muitas vezes nós temos ouvido. O livro espírita não pode ser uma satisfação de vontades apenas. O livro espírita precisa ser um elo de ligação com as esferas do Cristo, assim como foram as cartas de Paulo. Fica o convite e o chamado para que cada um de nós nos devotemos a esse cultivo, tanto das faculdades que temos, porque tudo quanto Cristo quer são laboreiros que cuidem do dom recebido. Todas aqueles fenômenos belíssimos que eram promovidos na igreja de Antioquia, materializações, fenômenos de voz direta, a boa psicografia, eles podem ser repetidos a todo momento, onde nós tivermos alguém que apague-se para que o Cristo brilhe. E queremos encerrar aqui, contando para vocês uma história que nós recebemos há poucos dias, de um espírito que me parece que ele
tem se devotado a contar alguns fatos da vida de Francisco Spinelli. Ele se intitula O Secretário. É um pseudônimo, né, que ele arrumou. E ele conta que numa madrugada outonal, Spinelli acordou sobressaltado e foi buscar papel e lápis. E começou a escrever de uma forma quase frenética. E ele estava ali buscando registrar um sonho que tivera na noite. E que o Espírito nos descreveu assim. Spinelli via-se caminhando numa campina imensa, imersa nas sombras da noite. Noite muito parecida com aquela que tinha uma abóbora estrelada, onde as estrelas cintilavam, como se estivessem a proteger as criaturas humanas nas suas vivências, nos seus afazeres múltiplos. E Spinelli caminhava, quase volitava, como que atraído por um imã poderoso na direção, no rumo do horizonte. À medida em que se aproximava da luminosidade do horizonte, ele percebia que páginas de luz desciam do alto. Páginas luminosas, muitas, em profusão. E antes de tocarem a terra, elas se aglutinavam e enfeixavam-se em belíssimas obras. Estas obras, elas tinham a lombada e os títulos em letras douradas muito belas. Fixando o olhar naquela cena, Spinelli também percebeu que mãos translúcidas moviam aquelas obras que se formavam na sua direção. E aos poucos a campina foi se transformando numa ampla sala. Sala com estantes imensas, apinhadas de livros até o teto. Ao mesmo tempo, aquele espaço também ganhava vida e movimento, porque muitas pessoas transitavam, percorriam aquelas salas, consultando as obras, lendo-as, conversando sobre as lições que ali estavam grafadas. Diz o Espírito. Spinelli concluiu aquele relato e ainda lembrou que quando ele estava contemplando tudo isto, adentrou ao local uma veneranda entidade, cuja luz espalhou-se em torno e o envolveu. Ao mesmo tempo que foi lhe falando de forma bondosa. Francisco, nós precisamos difundir os livros que falam sobre a Boa Nova, sobre o Consolador prometido para o mundo inteiro. E apenas a Casa Máter do Espiritismo no Brasil não terá forças suficientes para tornar os livros acessíveis a todas as criaturas. Auxilia-nos, Francisco. Auxilia-nos a divulgar o Espiritismo. Francisco voltou ao sono reparador e no dia seguinte, com maior lucidez, releu o relato do sonho que ele houvera grafado. E ali, diz o Espírito, surgiu
naquela alma valorosa do peregrino, a inspiração para encetar e empreender as ações que deram início à editora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no dia 18 de abril de 1952. E o Espírito continua dizendo, quase que diariamente, nós vemos Francisco circulando pelo modesto almoxarifado da nossa editora, da nossa distribuidora. E muitas vezes os olhos dele brilham como as estrelas daquela longínqua noite outonal do ano de 1952. Cena que ele gravou na sua retina espiritual, transformando no ar em impulso para nos estimular, nós, os espíritas do Rio Grande do Sul, a conduzir a nossa editora ao seu futuro, que será, sem dúvida, a nutrição daquelas milhares de almas que Francisco via no seu sonho, lendo, conversando, nutrindo-se das lições, das obras aqui editadas. Milhares já são. Porque o nosso Clube do Livro, né, Antônio? Mensalmente coloca milhares de obras para nutrir e consolar milhares de corações. Então venham, amigos. As enxadas para revolver a terra, as sementes, o adubo, a água lustral do Evangelho está à disposição de cada um. Muito obrigada.